Operação policial na Câmara, busca e apreensão no Senado. Mais um político preso. E enquanto todo mundo olha para o circo, a gente esquece de fazer a pergunta mais importante: de onde vem o dinheiro? Você já parou para pensar quanto dinheiro circula nesse país sem que ninguém saiba de onde veio ou para onde foi? Não estou falando de troco de padaria. Centenas de milhões, às vezes bilhões de reais, que aparecem e desaparecem sem deixar rastro. E o mais perturbador, isso não é exceção, é regra. Pega o caso Epstein lá nos Estados Unidos. 2 dias antes da morte conveniente dele, assinou o testamento detalhando bens avaliados em 577 milhões de dólares, mais de 3 bilhões de reais. E sabe o que permanece sem resposta quase 6 anos depois? Como diabos ele ganhou tudo isso? Mas aqui está a pergunta que ninguém quer fazer. Quantos Epsteins existem no Brasil? Não estou falando de crimes específicos dele. Estou falando do padrão, do sistema, da estrutura que permite fortunas inexplicáveis crescerem nas sombras enquanto todo mundo olha para outro lado. Epstein era descrito como financista de alto perfil, um gênio que fazia dinheiro dos outros se multiplicar. Mas os detalhes nunca batiam. Cobrava dezenas de milhões em consultoria tributária sem ser advogado, tributarista nem contador. Movimentava centenas de milhões em gestão de patrimônio sem certificação reconhecida. Cobrava quantias absurdas como consultor sem diploma universitário. E no Brasil, troca financista por consultor empresarial. Troca gestão de patrimônio por assessoria estratégica. O padrão é o mesmo: empresas sem funcionários reais. Escritórios sem endereço físico. Contratos milionários por serviços que ninguém consegue explicar exatamente o que são. A resposta óbvia seria seguir o rastro do dinheiro, certo? Bem, é mais fácil falar do que fazer. E aqui está onde a coisa fica interessante, porque a estrutura toda foi planejada para ser impermeável. Uma teia de jurisdições offshore, empresas de fachada, paraísos fiscais, leis de sigilo bancário. Ninguém precisa de um fluxograma com 5 países diferentes só para ter conta de investimento, a menos que tenha algo sério para esconder. Mas para muitas pessoas de alto patrimônio, o único detalhe anormal nisso tudo é o quão normal isso realmente é. Departamento de Justiça americano teve que revisar mais de 5 milhões de documentos no caso Epstein. E sabe qual foi a palavra-chave? Redação. Páginas inteiras censuradas. As operações da firma dele eram opacas. Lista de clientes nunca divulgada. Ativos nunca verificados. Agora pensa, quantos casos no Brasil você já viu seguir exatamente esse roteiro? Documento sumindo. Páginas rabiscadas em processos. Informações protegidas por sigilo. E sempre a mesma desculpa: privacidade do cliente, segredo comercial, proteção de dados. A carreira de Epstein só pode ser descrita como não convencional. Começou sem diploma universitário, foi demitido como professor, conseguiu vaga num dos maiores bancos de Wall Street. Em 4 anos pulou de assistente a sócio. Como? Relacionamentos. A habilidade de estar nos lugares certos com as pessoas certas. Se você trocar Bear Stearns por uma corretora na Faria Lima, se trocar Nova York por São Paulo, quantas histórias parecidas você consegue imaginar? Empresários que enriqueceram através de contatos. Operadores que viraram bilionários fazendo conexões. Fortunas construídas, não no que você sabe, mas em quem você conhece. Epstein saiu do banco após escândalos envolvendo empréstimos irregulares, casos extraconjugais no escritório e investigações de insider trading. Mas manteve relacionamento produtivo com executivos da firma. Sempre manteve as portas abertas, sempre teve acesso. E aqui no Brasil,
Quantos operadores do mercado financeiro foram investigados, processados, até condenados e continuam operando através de consultorias, assessorias, participações? O nome muda, a estrutura muda, mas a operação continua. Epstein tinha 2 clientes principais amplamente documentados: Les Wexner, fundador da Victoria's Secret, e Leon Black, cofundador do Apollo Global Management. Juntos, pagaram mais de 600 milhões de dólares por serviços financeiros. Wexner deu a Epstein procuração total sobre suas finanças, controle completo. E Leon Black pagou pelo menos 158 milhões entre 2012 e 2017, mais de 30 milhões por ano, sendo ele mesmo financista sofisticado. Para que precisava de Epstein? A explicação oficial sempre gira em torno de estratégias fiscais complexas e mitigação tributária agressiva. E é aqui que a gente precisa parar e olhar para o Brasil, porque esse exato padrão aparece nos casos que são investigados aqui. Executivos pagando valores absurdos para intermediários, empresários transferindo milhões para consultores que ninguém consegue rastrear. Sempre com a mesma justificativa: planejamento tributário, otimização fiscal, estruturação patrimonial. A firma de Epstein usava as Ilhas Virgens como sede para pagar taxa efetiva de impostos de apenas 4%, menos de 1/10 do que pagaria em Nova York. E no Brasil, dados públicos mostram que empresas brasileiras mantêm mais de 100 bilhões de dólares em paraísos fiscais: Panamá, Ilhas Cayman, Bahamas, Luxemburgo. Tudo legal no papel. Mas a pergunta permanece: por quê? Se é só otimização fiscal, por que tanta complexidade? Por que tantas camadas? Por que jurisdições conhecidas justamente por não cooperarem com investigações? Além de Wexner e Black, a firma de Epstein recebeu mais 118 milhões em taxas de outros clientes, incluindo herdeiros de fortunas empresariais e fundos hedge. No total, mais de 488 milhões documentados em taxas por serviços que ninguém consegue explicar direito. E aqui está o problema. De acordo com o testamento, apenas metade da riqueza estava investida em ativos geradores de fluxo. Vários investimentos implodiram. A firma tinha despesas operacionais. Seu estilo de vida consumia milhões por ano. Advogados cobravam milhares por hora. Somando tudo, nos 30 anos de operação, ele poderia ter gastado tanto quanto entrava. O que significa que, para acumular 600 milhões, ou ele tinha retornos não revelados, ou tinha outras fontes de receita. E investigações posteriores revelaram algo perturbador. O Comitê de Finanças do Senado americano descobriu que contas da empresa registraram mais de 1 bilhão e 900 milhões em transações, quase 4 vezes mais que as taxas documentadas. Essas transações também ligadas a bancos russos sancionados. E transações offshore já são difíceis de rastrear. Some um homem que mantinha negócios em segredo. Adicione opacidade proposital das informações. E você tem a receita para nunca saber a verdade completa. Agora, aplica esse padrão para o Brasil. Casos recentes mostram que o país aparece consistentemente em investigações internacionais sobre lavagem de dinheiro. Não por acaso, mas porque estruturas semelhantes operam aqui. Com a diferença de que aqui a fiscalização é ainda mais frágil, a investigação ainda mais lenta, a prescrição ainda mais rápida, e o padrão se repete com precisão. Toda grande operação revela o mesmo esquema: empresas fantasmas, offshores cruzadas, contratos superfaturados, intermediários que aparecem para receber milhões e somem no dia seguinte. E sempre a trilha do dinheiro
esfria antes de chegar no topo. Quantas fortunas foram construídas através de desvios, propinas, esquemas que nunca vão ver a luz do dia? Históricos recentes de operações policiais sugerem um padrão. Quanto maior o peixe, mais camadas de proteção. Quanto mais complexa a estrutura offshore, mais difícil chegar na ponta final. E aqui está a verdade que incomoda. O sistema foi desenhado assim. Sigilo bancário rígido. Proteção de dados que beneficia mais quem tem a esconder. Burocracia que trava investigações. Prescrição que protege crimes financeiros. Acordos de delação que focam nos pequenos enquanto estruturas maiores seguem intocadas. O caso Epstein demonstra algo fundamental. A rede de negócios obscuros em paraísos fiscais é muito maior do que a gente imagina. A maior parte da atividade nesses locais, investigações indicam, está relacionada à evasão fiscal. Mas com tão pouca supervisão intencional, quando o melhor cenário é sonegação, você já tem um problema estrutural sério. E o Brasil não apenas participa disso, o Brasil é peça central dessa engrenagem, porque aqui você tem tudo. Economia grande o suficiente para movimentar volume, fiscalização frágil o suficiente para deixar passar, e um histórico que mostra como o sistema protege quem precisa ser protegido. Não é teoria conspiratória quando os números estão em relatórios públicos. Quando operações revelam sempre o mesmo padrão. Quando toda investigação esbarra nos mesmos obstáculos, sigilo, prescrição, acordos que encerram antes de chegar no topo. A pergunta não é se existem Epsteins brasileiros. Casos investigados sugerem que sim. A pergunta é quantos? E em que nível? Porque se nos Estados Unidos, com toda a pressão pública e estrutura de investigação, levou décadas para começar a desvendar só uma ponta, imagina aqui onde a investigação sobre o caso mais emblemático da história do país resultou em bilhões recuperados, mas ainda mais bilhões sem origem identificada, onde processos prescrevem, onde documentos somem, onde sempre tem uma camada a mais de offshore impedindo chegar no beneficiário final. E talvez a verdade mais desconfortável de todas, a gente se acostumou com um político que tem patrimônio inexplicável, com um empresário que enriquece da noite para o dia, com fortunas declaradas que fazem você coçar a cabeça, mas que todo mundo aceita porque deve ter uma explicação. A gente vê o deputado que ganha 15 mil por mês, mas tem 3 apartamentos em Miami. O empresário que nunca teve empresa de sucesso público, mas aparece com um jatinho. O operador que vive entre São Paulo, Panamá e Dubai, sem nunca ter tido emprego formal registrado. E a explicação que a gente aceita? Deve ter herança, investiu bem, tem amigos ricos. Como se essas respostas vagas explicassem movimentações de dezenas de milhões. Como se fosse normal não saber de onde vem o dinheiro de quem toma decisões que afetam milhões. Mas e se não tiver? E se a explicação for simplesmente que o sistema permite, que existe infraestrutura montada especificamente para isso? Que há todo um mercado de intermediários, consultores, operadores que sabem exatamente como movimentar dinheiro sem deixar rastro? Então aqui está a lição que ninguém quer ouvir. Não existem crimes sem vítimas quando falamos de corrupção em larga escala. Cada real desviado, cada imposto evadido, cada estrutura offshore montada para esconder origem, isso sai de algum lugar. Sai da sua escola, do seu hospital, da sua segurança. Enquanto a gente fica entretido com escândalos de superfície, com prisões que viram troca de lugar no jogo, com CPIs que geram manchete, mas não resultado. Os verdadeiros operadores continuam trabalhando, continuam movendo bilhões, continuam construindo fortunas que ninguém explica, mas todo mundo aceita.
E a pergunta que o ponto cego deixa para você não é se isso existe. Evidências sugerem que sim. A pergunta é: por que a gente aceita como normal? Por que a gente vê político com 15 imóveis e pensa, deve ter sido esperto nos negócios? Por que a gente vê empresário com offshore no Panamá e acha normal, todo mundo faz? Porque no final o sistema só funciona porque a gente permite, porque a gente normaliza, porque a gente acha que não tem a ver com nossa vida, até perceber que tem, que sempre teve, que cada vez que você vê o noticiário e pensa, roubaram de novo, você está certo. E cada vez que pensa, mas não vai dar em nada, você também está, porque a estrutura foi montada para não dar em nada, para proteger quem precisa, para garantir que o dinheiro continue nas sombras enquanto a gente continua discutindo futebol. Se você chegou até aqui e essas perguntas te incomodaram, se inscreve no canal Ponto Cego, porque a gente não vai parar de fazer as perguntas que ninguém quer responder.